Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Eu me chamo Gabriel Ismanioto e está começando mais um programa Entre no Jogo. E hoje estou aqui com meu colega Matheus e a gente vai falar mais um pouquinho sobre futebol e hoje sobre Brasileirão. Isso aí, olá a todos, olá Gabriel novamente, mais um programa hoje. E hoje, 1º de abril, começando abril, que é o mês do Campeonato Brasileiro, né? O início, o retorno do Campeonato Brasileiro. Então hoje a gente vai estar aqui falando um pouco sobre as expectativas, sobre as contratações dos 20 clubes da Série A, né? E é isso aí, vamos dar uma palpitada também, o que a gente acha que vai acontecer e tudo mais. Exatamente, o mercado da bola foi agitado esse ano, né? Foi. Tivemos muitas contratações, muitos times reformulando elencos, né? Contratando muitos jogadores. E é isso aí, vamos lá falar então, Matheus, primeiramente sobre as contratações do Atlético Paranaense. Isso aí. Bom, então os clubes, a gente vai usar eles em ordem alfabética, né? Então, começando pelo Atlético Paranaense, que teve um total de 7 contratações nessa janela, né? Foram 7 contratações, acredito que foi uma janela razoável do Atlético, né? O Atlético está no seu centenário, então tem uma alta expectativa. E temos aí, dessas 7, temos as 3 principais, que podemos listar aqui, que é o Matheus Gamarra, que é o zagueiro que veio do Olímpia, Romeu Benítez, um meia do Guarani do Paraguai, e o Mastriani, Gonzalo Mastriani, que foi um dos artilheiros do campeonato, com o América Mineiro sendo o lanterna, né, da competição. Acho que é um excelente atacante aí. Exatamente, eu acho até que o Mastriani foi o maior acerto da temporada até o momento do Atlético Paranaense, para poder suprir um pouco da carência que o Vitor Roque deixou também, né, saindo pro Barcelona. E o Mastriani, ano passado ele desempenhou um bom futebol pelo América Mineiro e era muito difícil ele continuar no América, né? Sim. A gente sabia que algum clube da Série A do Brasil, ou talvez algum outro clube de outro país, ia procurar ele pelo bom futebol mostrado. Sim. Agora no próximo clube nós temos ali o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense que contratou mais de 20 jogadores. Tinha um time, já contratou praticamente mais 2 times, né? Sim. Só que entre as principais contratações, vamos listar ali o Wagner Love, o atacante que estava no Sport, o Rony, que veio de empréstimo do Corinthians, não é o Rony do Palmeiras, e o Johnny Gonzalez, né, que também já passou pelo Corinthians, estava jogando no Fluminense. Esse daqui a pouco joga em todos os clubes brasileiros, impressionante esse. Todos os clubes, já e passou por vários, Love, né? Acho que aí talvez seja a maior contratação, né, do Atlético Goianiense na temporada. Apesar de velho, ainda é um bom nome, né? Com certeza. É um cara experiente, né? Dá pra contar com ele. E vamos ver como vai se desempenhar esse bom futebol. No Atlético Goianiense, ao todo foram 3 zagueiros, 6 meias, 6 atacantes, 3 laterais e 2 goleiros. Isso aí. Eles montaram praticamente 2 times novos, né? 2 times, sim. Bom, dando sequência aqui agora, falando do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já foi mais razoável, né? Foi uma janela mais precisa, né? Uma janela mais curta. Contratações pontuais, né? Sim, contratações pontuais. Apenas 3, que foram o Gustavo Scarpa, que estava lá no Nottingham Forest, na Inglaterra. O Bernard, aquele mesmo, o Alegria nas Pernas, né? Que era cria do Galo, né? Tá repatriando um dos seus filhos. E o Brian Palacios, atacante que era do Atlético de Nacional. Eu acho que uma janela ok do Galo, né? Só contratação pontual. Acho que também não tem muito o que mudar do time do ano passado, na minha opinião. Acho que era um time que desempenhou bem, apesar que agora trocou o técnico, né? O time tem uma base sólida, né? Uma base que vem se mantendo há alguns anos, já uns 2, 3 anos. E essas contratações são só para reforçar o elenco, que já é forte, né? Mas manter aquele poder de fogo que a gente costuma dizer. Exato. Para poder, quando eventualmente o jogador se machuca ou é vendido, acontece algo, sempre ter um de prontidão ali para poder já suprir essa necessidade. Sim. O Gustavo Scarpa, ele acredito que é uma boa contratação, mas ele nos últimos jogos, ele não... eu até vi uma estatística, dos últimos 40 jogos dele, depois que ele saiu do Palmeiras, ele não teve nenhum gol e nenhuma assistência, né? Tanto lá fora como aqui nesse retorno dele. Acredito que é um bom nome, mas até agora não mostrou porque veio, Precisa mostrar o seu futebol, né? Principalmente agora que retornou ao Brasil, não conseguiu desempenhar um bom futebol na Europa. Ele realizou o sonho dele, que era de jogar no futebol europeu, jogou na Inglaterra, depois foi para a Grécia, emprestado, mas não conseguiu ter o seu brilho, né? Sim. E agora ele retornou ao Brasil, ele até tentou voltar ao Palmeiras, mas o Palmeiras não aceitou.
e acabou indo pro Galo. Mas não sei como vai ser, né? Ele ainda tá precisando mostrar o seu futebol. Sim. Ali agora no mercado do Bahia, Matheus. O mercado do Bahia foi bem bacana, Achei né? Foi um dos mais legais do Brasil, na minha opinião. Depois que foi comprado pelo Grupo City, né? Fizeram alguns investimentos mais altos, mas precisos também, né? O primeiro ali é o Everton Ribeiro, que veio do Flamengo de graça, né? Encerrou o contrato, o Flamengo não quis renovar. O Jean Lucas, que era jogador do Santos. O Caio Alexandre e o Vitor Cuesta, né? Essas são as principais contratações da temporada, na minha opinião. Mas tiveram outras, ao todo foram 7 contratações. Sim. O Everton Ribeiro... Acho que dispensa comentários, Dispensa comentários. Eu achei que até seria justo, né? Ele ter renovado o seu contrato com o Flamengo. Mas acabou que não aconteceu. O Flamengo também... Ele já praticou todo o futebol que tinha para praticar pelo Flamengo. Agora fez o certo. Buscar novos ares também, né? Sim, sim. Até porque estava começando a ficar meio que desgastada a relação, né? Com a torcida do Flamengo. Até porque o nível que o Flamengo exige hoje em dia é muito alto, né? E se você oscila muito, você acaba, infelizmente, né? Ficando mal na torcida. Mas acredito que é bom também respirar novos ares. Acho que essa janela do Bahia foi uma das mais interessantes. O Everton Ribeiro e o Jean Lucas acho que são baitas contratações. O Caio Alexandre também. Acho que uma janela bem legal do Bahia aí. Bom, agora o Botafogo, que teve um total de 12 contratações, né? Basicamente um time novo o Botafogo contratou. Teve como suas principais aí o John, aquele que era do Santos, né? Ele estava na Europa. O Jefinho, atacante, que era do Botafogo também, né? Foi vendido para a Europa e retornou agora ao clube, emprestado pelo Lyon. Essas foram as principais contratações do Botafogo, junto com o Lucas Alter, o Pablo, zagueiro, que estava no Corinthians também, e o Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, do Corinthians. Boas contratações também, assim, né? Apesar da gente não ter citado todas aqui, as que foram citadas eu achei bem ok, até para o time do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer essa temporada, né? Sim. Algumas reposições, né? Acredito que boas contratações ali para a zaga, ali, como o Lucas Alter e Pablo, né? Que eles estavam com o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta foi acabou saiu. Mas acho que são contratações ok, pontuais, né? Porque o Botafogo precisa. Tava fazendo falta, né? Na verdade, ano passado o time desempenhou um bom futebol no primeiro semestre e caiu de rendimento, né? Muito por conta da saída do técnico. E vamos ver agora nessa temporada como que vai ser. Ali o Corinthians, né? Já passando para o próximo, o Corinthians também atuou bem no mercado, 11 contratações. Sim. Entre elas as de mais destaque, né? Foram o Rodrigo Garro, que veio do Talheres, o meio-campo, o de Palácios, muito bom jogador também. O Gustavo Henrique, o Pedro Raul, que jogava no Vasco e depois foi pro Toluca do México. E o Igor Coronado, bom jogador também, que veio do maior, né, do Corinthians. Foi dessa janela, acho que foi a de mais nome, né? Sim. Que veio do Al Ittihad. Isso veio de graça, né, mas... um adendo também, acho que pro Ranieri. Pro Ranieri, né? Cuiabá, acho que é um excelente jogador. Realmente. O Corinthians, eu acredito que tem aí um dos melhores times do Brasileirão. Claro, né? Botando aí, por exemplo, um top 8, vamos dizer assim. Porque é um elenco muito, muito legal. Muito bom, mas, claro, foi eliminado no Paulistão. Acho que isso por muito culpa do Mano Menezes, né? Mas tem um time legal o Corinthians. Acho que a janela do Corinthians foi bem interessante. O Antônio Oliveira, eu acho ele um técnico ok, não é um dos melhores, mas sim, se conseguir trabalhar bem, ele consegue arrumar a casinha do Corinthians, né? Com os jogadores que tem, com o elenco que tem, agora com a diretoria que mudou também. Se conseguir trabalhar, creio que pode ser que tenham mudanças boas no time, né? Sim, o Corinthians tem tudo para fazer um bom ano e relevar essa questão, né, da eliminação do Campeonato Paulista. Que foi uma eliminação tanto quanto precoce, muito, né? Saindo na fase de grupos junto com o... Não lembro agora. Mas não era um grupo muito forte, o do Corinthians, mas ele acabou sendo eliminado, né? Perdeu alguns jogos seguidos, ficou jogo sem ganhar, perdeu em casa, né?
E é uma sequência, daí até o Mano Menezes cair, depois que ele caiu deu uma melhorada, mas mesmo assim não foi aquela... Não deu para salvar, né? Não dava tempo mais, né? Foi muito ali na reta final, mas serve de aprendizado e eu acho que o Corinthians fará um bom ano. Acho que a janela do Corinthians mostra isso. Exatamente. Matheus, novidades no Criciúma, hein? Criciúma ter uma das janelas mais interessantes aí, o Criciúma, que veio para essa janela, né, com 9 contratações. Algumas das principais são o Renato Kaiser, né, que algum tempo atrás jogou muito pelo Atlético Paranaense, estava no Fortaleza e agora foi emprestado pro Criciúma, junto com o Miguel Trauco, tá? Mais uma aí dos destaques. E agora o maior destaque da equipe do Criciúma, que é nada mais, nada menos que Yannick Bolazier. Aquele mesmo, que você pensou. Agora a pergunta que fica é o que esse rapaz veio fazer no Brasil? O que ele veio fazer jogar no Criciúma, né? É uma boa pergunta. Já jogou em vários times da Premier League, fez sua carreira na Europa e veio buscar novos ares no sul do Brasil, em Santa Catarina. É uma novidade bem bacana pro futebol brasileiro, né? Legal a gente ver jogadores diferentes vindo ao Brasil jogar futebol, né? Assim como o Rames Rodrigues, o Marcelo que veio, o próprio Lucas, né? É sempre legal a gente ter esses nomes pelos ares brasileiros. Até o Botafogo em 2013, né? Que teve o Seedorf que veio pra cá jogar também. E eu acho bem bacana essa variedade. Sim, eu acho legal também. Querendo ou não, a gente fica meio assim, né? Porque eles vêm em fim de carreira, né? Um pouco mais velhos do que o normal. Do que as demais contratações, mas querendo ou não são jogadores, né, de um nível acima do futebol brasileiro, tem tudo para desempenhar o melhor futebol. Ele foi trazido de graça, né, tem um contrato até o final desse ano. Olha, tem tudo para dar certo, né? Vamos ver como que vai se portar, né? Vamos ver como que tá fisicamente, né? Se aguenta muito tempo jogar, como é que tá, até porque é um excelente atacante. Exatamente. Agora vamos falando do Cruzeiro aqui, né? O Cruzeiro que já começou a janela trazendo o Zé Ivaldo, que era do Atlético Paranaense. O Gabriel Veron, que saiu do Palmeiras, foi pro Porto jogar na Europa, né? Não conseguiu manter uma sequência muito boa no time português, até por conta de lesões, talvez um pouco de... O técnico falava que ele era um jogador um pouco indisciplinado, mas a gente não sabe ao certo, né? Sim. E veio se aventurar novamente no futebol brasileiro, veio jogar no Cruzeiro. Junto com ele também veio o Lucas Vilauba e o Marcelo Moreno. Novamente, o Marcelo Moreno, né? Essa contratação do Marcelo Moreno foi um tanto quanto curiosa, né? Porque ele não vai jogar nenhum jogo pelo Cruzeiro. Ele veio pro Cruzeiro só para fazer a sua despedida e vai só entrar em campo para se despedir. Não vai atuar mais pelo time. É interessante, né? Mas meio esquisito essa decisão aí do Cruzeiro. É um jogador que veio pela primeira vez em 2012, eu acho, né? Se não me engano. Acredito que sim. Depois veio, alguns anos atrás, novamente para jogar. Saiu, não foi... A segunda passagem não foi tão boa quanto a primeira. Mas agora retornou só para se despedir, né? É um ato de gratidão que ele tem pelo clube. É uma ideia bacana, é uma ideia bem legal. A gente tem que se despedir mesmo dos craques dos times, né? Os ídolos, eu acho que é uma coisa certa. Mas tem que fazer isso, né? Enquanto eles estão no clube, né? Exatamente. Vou contratar o cara só pra... Contratar não, né? Provavelmente não foi contratado realmente. Mas só pra se despedir... Só um contrato simbólico, né? Pô, tem que fazer uma despedida antes, né, gente? Vamos se atentar aí, né? Crítica aí ao... Fica aí a crítica. O abafo. Mas enfim, dando sequência aqui. Agora falando sobre o Cuiabá. O Cuiabá que trouxe 11 contratações nessa janela de transferências. E as principais delas a gente pode dizer que é o Lucas Fernandes, um meia que veio do Portimonense, de lá de Portugal. É um meia. O Ramon, lateral esquerdo, emprestado do Olympiacos. E o Luciano Gimenez, o atacante do Chacarita Juniors. Contrato até o final desse ano. Bom, o Cuiabá, que ano passado, com o Antônio Oliveira, foi bem, né? Pegou Sul-Americana. O time do Cuiabá vem se desempenhando bem bacana nos últimos anos, né? Até depois da contratação do Daverson, que é
uma figura emblemática para o nosso futebol brasileiro. Ele conseguiu fazer os seus golzinhos pelo Cuiabá, conseguiu desempenhar aquele bom futebol. O time é aquele time que a gente chama de, que fala que é emergente, né, que vem crescendo com os anos. E as contratações que foram feitas, né, praticamente mais um time, né, foram contratados 11 jogadores, vem para somar no elenco do Cuiabá. Até trazer o destaque ali também do Bruno Alves, né, o zagueiro que era do Grêmio. Sim. Agora vamos falar ali do Flamengo, né, Matheus? O Flamengo que fez apenas 3 contratações, mas trouxe, acho que os 2 dos 3 melhores jogadores que poderiam ter trazidos, né? Sim. O Matias Vinha, o Nicolás de la Cruz, o Nico de la Cruz e o Léo Ortiz, o zagueiro do RB Bragantino. Cara, bem interessante essa trinca de contratações, né? O De La Cruz, eles já tentaram outras vezes, né? Até ano passado já foi tentado, mas não tinham conseguido. E dessa vez deu certo, né? Para mim, o De La Cruz é um dos melhores meias atuantes da Bolsa Americana. Não digo nem da América do Sul, mas da América toda, né? Sim, com certeza. Ele tá ali, pelo menos no top 5. Sim. Matias Vinha, dispensa comentários, né? Quando estava no Nacional, veio para o Palmeiras, depois foi para Roma, conseguiu tudo isso graças ao seu bom futebol, e agora veio para o Flamengo, né? E creio que veio só para somar e aumentar ainda mais esse time do Flamengo. Com certeza. E o Léo Ortiz também dispensa comentários, né? Sim, excelente zagueiro. Muito bom. Um dos melhores zagueiros do campeonato ano passado. Provavelmente não vai jogar muito, né? Ali com o Fabrício Bruno agora comendo a bola junto com o Léo Pereira, difícil que jogue, mas como o Flamengo tem muito calendário, jogadores que vão para a seleção, acredito que ele vai ter sim bastante oportunidade, né? O revezamento e tal, por conta do calendário, provavelmente o Fabrício Bruno vai dar sequência na seleção, e então eu acho que vai ter como jogar o De La Cruz sem comentários, né? Um dos melhores jogadores aí que atuam na Libertadores. Jogava muito pelo River. O Flamengo já tinha tentado, mas sem sucesso. Agora finalmente conseguiram. Exatamente. Isso aí. Fluminense. Bom, o Fluminense, que veio com um total de 8 contratações. A principal, acredito, que a do Renato Augusto, né? Que veio do Corinthians. Veio trazido de graça do Corinthians. O Corinthians não quis renovar com o Renato Augusto, né? Por conta das recentes lesões que ele estava tendo, não estava jogando muito. O Corinthians não quis, então o Fluminense foi atrás. O Antônio Carlos, que é um zagueiro que veio do Orlando City, o Terans e o Douglas Costa. Tanto quanto interessante, né? Alguns, vamos dizer assim, medalhões, né? Já conhecidos. Mas eu acho que é uma interessante ali, com o Terans, Douglas Costa e Renato Augusto, meio que uma trinca aí. Meio forte, né? Eu achei bem interessante as movimentações do Fluminense, né? Principalmente pela contratação do... Eu acho que o Terans e o Douglas Costa foram ótimas contratações. O Renato Augusto, apesar da idade, ele ainda tem tudo para jogar um bom futebol ainda no nosso Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, sou um grande fã do Renato Augusto. Eu também. 2018, aquela partida que ele fez contra a Bélgica foi emblemática na minha cabeça. Aquele segundo gol que ele perdeu, acho que merecia ter feito. Ele ia ser o herói, né? Ele ia ser o herói. E o Antônio Carlos, bom zagueiro também, né? Bom zagueiro. O Douglas Costa precisa mostrar futebol, né? Desde que veio pro Grêmio, depois foi jogar nos Estados Unidos. Não conseguiu desempenhar aquele bom futebol. Desde que voltou da Europa, ainda não mostrou porque ele veio no Brasil, né? Mas o Fluminense, mais uma vez, mantendo aquela coisa de um time experiente, né? Contratações aí de um pessoal mais experiente, como o Renato Augusto, o Douglas Costa. Ele tá fazendo até mesclando, né? Fazendo aquele misto entre jogadores mais jovens, jogadores mais experientes. A gente tem o André, que é novo. Aí a gente tem o Paulo Henrique Ganso, que já não é tão velho, mas já tem mais uma certa idade, já tem mais experiência. Marcelo, agora trouxe o Douglas Costa. Então acho que vai ser bem bacana de assistir o Fluminense, assim como foi no passado. Creio que esse ano vai ser bem legal também. Com certeza. Próximo time ali, o Fortaleza. O Fortaleza, ao todo, foram 6 contratações, né?
Mas eu acho que a principal contratação do time para a temporada foi o goleiro Santos, que estava no Flamengo, né? Sim. Goleiro que iniciou sua carreira pelo Atlético Paranaense, né? Fez lá suas partidas, depois veio para o Flamengo, chegou à seleção brasileira. A gente até esperava mais dele, né? Pela quantidade de tempo, pelo futebol que ele praticava. A gente até esperava ele ir para a Europa. Sim. Mas acabou não indo, né? Veio para o Fortaleza. Sim. Juntamente com o Benjamin Kusevich, que veio de empréstimo pelo Coxa. Tava no Coxa, né? O jogador que veio do futebol argentino, veio pro Palmeiras, agora foi comprado pelo Coritiba, Foi comprado pelo Coritiba. E aí agora foi emprestado, veio pro Fortaleza. Não desempenhou muito bem, né, no Coxa, e agora foi emprestado pro Fortaleza. Uma janela pontual também do Fortaleza, né? Fortaleza vem tendo resultados muito bons nos últimos anos. Sem muitas estrelas, mas também os jogadores que foram contratados pontuais podem dar conta do recado, né? Com certeza. Grêmio. Bom, indo pro Grêmio aqui agora, o Grêmio que teve um total de 7 contratações nessa janela. A principal, a maior até agora, acredito eu, e é a maior, mas é o menor, né? O Jefferson Soteldo. Temos uma contradição aí. Maior só a contratação mesmo, porque o Soteldo, né, com seus 1,50 m e poucos. Pequenininho. Aí a melhor contratação do Grêmio, acredito eu, é um baita jogador, junto ali com Agustin Marquezin, que é o goleiro, vindo do Celta de Vigo. O Diego Costa, aquele mesmo, o atacante, jogador que era do Chelsea, do Atlético de Madrid, estava no Botafogo ano passado, agora foi pro Grêmio. E o Pavon, excelente jogador também, né, cria do Boca Juniors, estava no Atlético Mineiro ano passado. Bom, uma janela legal do Grêmio também, né? Soteldo, para mim... Junto com o Soteldo, o Christian Pavon, para mim, foram as melhores contratações do Grêmio. E diria que uma das... Junto com os outros times que a gente citou agora há pouco, né? Sim. Uma das melhores janelas de contratação. Sim, bem pontual. O Agustin Marquezin é um bom goleiro, né? Veio do Celta de Vigo, tava jogando na Europa. E o Diego Costa, né? O que comentar do Diego Costa? Bem complicado, né? Porque... ele vem fazendo gol, mas o campeonato estadual também não é muito parâmetro, na minha opinião. E desde que ele saiu da Europa e veio pro Brasil, né? Primeiro de tudo ele veio pro Galo, né? Sim. Teve alguns jogos no Galo, mas as lesões atrapalharam, até conseguiram fazer alguns gols. Depois Botafogo, né? Não jogou muito também, veio na segunda metade do campeonato e agora pelo Grêmio. É um bom jogador, é um ótimo jogador, né? Um bom jogador. Fez a sua carreira na Europa, sempre desempenhou um bom futebol, mas nos últimos tempos as lesões atrapalharam muito ele, né? Sim, é um jogador mais experiente, né? Já tá aí, querendo ou não, caminhando pro fim da carreira. Na minha opinião, é um jogador para se apostar, sim. Não dá para tirar o mérito que ele é um bom jogador. Uma boa aposta do Grêmio, né? Ele tá vindo fazendo gol já aqui nesse começo de ano. Tem tudo para dar certo, depende muito dele também, né? Depende muito dele. Exatamente. E quando a gente fala de Grêmio, qual que é outro time que a gente lembra? O Inter. Internacional, né? O Internacional já teve uma janela um pouco mais movimentada que o Grêmio. 10 contratações ao todo e algumas contratações muito boas, né? Eu vou deixar um em específico ali para comentar no final que depois a gente vai falar sobre. Mas Lucas Alário, ótimo jogador, excelente que veio do Frankfurt, junto com seu companheiro Rafael Santos Borré. Thiago Maia, que veio emprestado pelo Flamengo. Wesley, que iniciou a sua carreira no Palmeiras, veio da base do Palmeiras, depois foi pro Cruzeiro, agora tá no Internacional. O goleiro Ivan, aquele que era da Ponte Preta, né? Sim. Todos os times gostariam de tê-lo no seu elenco, mas a Ponte Preta dificultava muito o negócio. Depois foi pro Corinthians, jogou algumas partidas pelo Corinthians e agora tá no Internacional. E a contratação, né, o empréstimo do Robert Renan. Robert Renan, que já... Grande jogador, né? Já chegou pelo Internacional. Nem esperou a gente vir aqui falar da contratação dele e já, né? Já fez coisa errada, né? Já fez coisa errada. Na semifinal contra o Juventude, o rapaz inventou de dar uma cavadinha.
Ele que já é marcado, né, por essas cavadinhas. Né? Exatamente. O pessoal conhece ele por ser aquele zagueiro abusado, né? Até o goleiro do Juventude depois deu uma entrevista, né, falando que um amigo do Robert Renan tinha dito que ele ia fazer isso, né, que ele ia cavar a bola, né? Sim. Aí surge aquelas duas dúvidas, né? Que tipo de amigo é esse? E em uma semifinal de campeonato gaúcho, você, sendo zagueiro, com todo respeito, mas não se cava pênalti, né? Não, sim. Eu até acho que você pode cavar, mas quando você tem isso como uma marca, né? Você tem que dar uma mudada. Uma variada, né? Sim. Senão é o que todo mundo espera. E ali era fazer e ser feliz, né? Então, bate com segurança, chuta no meio, chuta forte, que é mais fácil de garantir. Sim. Bom, a janela do Inter aí também é uma das mais interessantes do Brasil, né? Muito boa. Lucas Alário, Rafael Borré, a dupla do Frankfurt. Muito boas contratações. Realmente. O Ivan, que é um excelente goleiro, mas machucou, né? Se não me engano, no primeiro jogo ele já rompeu o ligamento e já provavelmente fora da temporada. Já é uma pena. Sempre gostei do Ivan, acho ele um excelente goleiro. Não teve chance no Corinthians, né? Infelizmente é muito difícil ter chance no Corinthians com o Cássio lá, né? Exatamente. Mesmo o Cássio não desempenhando tão bem, ainda é o Cássio, ele né? é o Cássio, então fica muito difícil. Mas aí o Inter, pra mim, vai ser... Eu apostaria no Inter como uma das surpresas do Brasileirão aí, com certeza. Exatamente. Pelo time que o Internacional vem montando. E falando em Internacional, o que a gente lembra também? Acabamos de falar, né? Juventude. Robert Renan que o diga. Juventude que vem aí com 18 contratações, né? Time que subiu pra Série A dessa última temporada, veio da Série B. Veio com 18 contratações, aí algumas principais, a gente pode citar aí o Jean Carlos, acredito eu. Tá? Esse meia que ele estava no Ceará, ele é um meia bem conhecido já. Quer citar mais alguns? Posso citar aqui até o Lucas Freitas, zagueiro, né? Que da base do Palmeiras veio, não teve tantas oportunidades, até por não... A concorrência ser muito grande. Sim. O Lucas Barbosa, atacante que era do Santos, e o João Lucas, lateral direito, que também veio emprestado pelo Santos. Além da melhor contratação do Juventude também ser o Gilberto, né? Que estava no Cruzeiro, ele veio em final de contrato com o Cruzeiro, veio pro Juventude. E aquele Gilberto, né? Aquele do Bahia, que fazia muitos gols antigamente, né, Matheus? Sim, não, é um excelente atacante. É uma boa aposta também, né? É um atacante mais experiente, mas é uma boa aposta aí para atacante, sim. Palmeiras, vamos falar aqui agora um pouquinho dos 3 times paulistas seguidos, né? Sim. Palmeiras que depois de algumas temporadas contratando jogadores pontualmente, né? Já umas 4 temporadas contratando pontualmente, essa temporada não foi muito diferente, né? 5 jogadores apenas contratados para manter aquela base mesmo do time, né? Não ter aquela mudança. O primeiro jogador foi o Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, que era do Cruzeiro, foi pro Cruzeiro, né? Era do Cruzeiro no caso. Caio Paulista, que deu toda aquela polêmica com o São Paulo. O Lázaro, aquele que jogava pelo Flamengo. E o Rômulo. O Palmeiras, nos últimos 3 anos, ele vem sempre buscando as revelações do Campeonato Paulista, né? Foi assim ano passado com o Richard Rios, esse ano foi assim com o Rômulo. E o Rômulo vem surpreendendo, né? Contra o Santos, contra o São Paulo, né? Sim. Nas quartas de final, fez o gol, depois bateu o pênalti, atuou bem, uma atuação masterclass no Campeonato Paulista inteiro. Jogou muito bem contra o Palmeiras também, né? Jogou muito bem contra o Palmeiras. Mas até o momento, pra mim, dos que foram contratados aqui, né? O Bruno Rodrigues chegou, jogou pouquinho e já machucou, rompeu o ligamento. Provavelmente fica fora o restante da temporada. Ele que veio pra suprir a vaga do Dudu, que também tá machucado. Mas já tá voltando, né? Já tá voltando. Provavelmente maio ele já volta. E o Aníbal Moreno, pra mim, a melhor contratação da temporada e dos últimos anos, cara. Um volante muito seguro. Às vezes eu brinco que ele gosta de perder a bola só pra roubar de novo. Tá em todos os cantos do campo, corre bastante, marca bem. Um volante bem agressivo. Muito bom jogador. É o único que até agora jogou todos os jogos da temporada com o Abel Ferreira. Exatamente. Chegou ali
meio tímido, mas ganhou a posição e desde que virou titular não saiu mais, né? Isso. Ele às vezes entra como reserva, mas entra todo jogo. Começa ou entra todos os jogos. Impressionante. Bom, continuando, né, pelo estado de São Paulo ali, agora o Red Bull Bragantino. Red Bull. O Bragantino que veio com 5 contratações apenas, né, para essa temporada. A principal, o meia Lincoln, que veio do Fenerbahçe, da Turquia. Bom, mais um clube aí com poucas contratações, acredito que é o necessário, né? Exatamente. Clubes da Série A, eu acredito que não os que se mantêm, né? Os que já vêm da Série A, acho que não tem que contratar muito. Acho que é aquela coisa de você repor uma peça ali, né? Manter o que você o seu trabalho, manter uma peça ali, repor outra aqui, né? Mas a base, a estrutura do time sempre ser a mesma, né? Isso Sim. é importante até para o técnico do Bragantino é um excelente treinador. Então, Pedro Caixinha, né? Sim, Pedro Muito Caixinha, bom mesmo. mais um português aí. Mas é uma janela ok, né? Do Bragantino ali com algumas reposições só. Exatamente. E algumas contratações pontuais. Continuando nos times paulistas, São Paulo agora, né? São Paulo que veio com 6 contratações, né? Assim como o Matheus falou. Pontualidade está sendo o lema dos times paulistas, tirando o Corinthians. Mas foram contratações interessantes, principalmente do Luiz Gustavo, né? Sim. Que por muito tempo vestiu a camisa da seleção, né? Ali pela volância. O Damian Bobadilha, que veio do Cerro Porteño. E o Ferreirinha do Grêmio. Até o Ferreirinha, Matheus, eu gostaria de comentar aqui como o Grêmio ele conseguiu trazer boas revelações para o futebol brasileiro nos últimos anos, né? Sim. Primeiro a gente veio com o Cebolinha, né? Foi o que puxou a fila ali pelas pontas. Depois acabou saindo, foi se aventurar na Europa, jogar no futebol português. E surgiu aquela dúvida de o que seria do Grêmio. Sim. E logo em seguida já veio o PP. Teve o Arthur também, né? Teve o Arthur. Que infelizmente não rendeu, né? Não. Mas era aí Exato. Foi pro Barcelona como um novo Iniesta, né? A gente esperava até... Muita gente falava que ele, quando começasse a ser convocado na seleção brasileira, não sairia mais, né? Sim. Depois foi pra Juventus, se eu não me engano, né? Sim. E não Mas acabou se perdendo também, né? Muito aquele jogador gostava muito de festas, né? E tal, acabou se perdendo. Mas o Ferreirinha continuou puxando essa fila, né? Dos bons jogadores. E veio parar no São Paulo agora, né? Também teve a contratação do André Silva e do Sabino, zagueiro que estava no Sport, né? Veio de graça. Sim, acho que o Ferreirinha é melhor, junto com o Luiz Gustavo, as melhores contratações do São Paulo. Exatamente. Eu fiquei meio na dúvida, assim, porque o Ferreirinha sempre não, mas jogava bem pelo Grêmio, mas ele era reserva, né? Na maioria das vezes. Até mesmo ele sendo 10, ele jogava no banco, entrava. Então a gente fica nessa dúvida, será que ele vai render? Eu tenho um amigo, São Paulino, ele falou, o Ferreirinha nasceu para jogar no São Paulo. Ele fez esse comentário, né? Porque é um cara que se identificou rápido, vem jogando bem. Ele acabou fazendo gol e se machucando, né? No Paulistão ali contra o Novo Horizontino. Mas nada grave, eu acho que aí pra temporada aí o São Paulo pode vir bem. Esses dois. Eu confesso que assisti poucas partidas do São Paulo na temporada pelo Paulistão, mas as partidas que eu assisti, os jogos que assisti, o Ferreirinha sempre se mostrou um bom jogador, né? Não, é um excelente Desde jogador. a época do Grêmio, né? Apesar de não ter tanto espaço, ele sempre foi um bom jogador. Exato. Bom, agora vamos pro Rio de Janeiro. Vamos voltar pro Rio de Janeiro, falar de Vasco. O gigante da colina, que vem com 9 contratações para essa temporada, né? O Vasco que sempre vem com uma cacetada de contratação. E nem sempre dá certo. Eu acho que esse é um dos problemas aí do futebol brasileiro, né? Essa questão aí de você contratar muito, né? Então o Vasco veio com 9 contratações, sendo as principais aí o David, atacante, aquele que era do Fortaleza, foi pro Internacional. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, de Palmeiras, Botafogo, estava no Coxa ano passado. E o Juan Esforza, veio do News Old Boys. News Old Boys ali também trazer um destaque pro Robert Rojas, né, que veio do River Plate. Sim. Veio emprestado, mas ainda assim é legal ver o Vasco trazendo nomes diferentes, né, pro futebol brasileiro. Ano passado trouxe o Payet, que conseguiu se identificar bem com o time, né? Até arrisco dizer que
na carreira dele, o melhor físico dele até o momento tá sendo... Sim. Jogando pelo Vasco, né? Parece que ele nunca se dedicou pelo Vasco. Nunca se dedicou tanto em clubes como tá se dedicando no Vasco. Sim. E deu certo, né? Deu certo. Deu liga. Tá? Impressionante. Exatamente. O último clube agora, Matheus, Vitória. Vitória contratou 20 jogadores. Campeão da também, Série B, né? Campeão da Série B. Até aprontou contra o Bahia ontem, né? Saiu perdendo de 2-0, depois buscou a virada na final do Campeonato Baiano. Isso. Foram 20 contratações, né? Ali o Lucas Esteves, que era lateral que veio da base do Palmeiras. O Luan, o atacante do Grêmio, né? Aquele. Saiu do Grêmio, foi pro Corinthians, ficou no Corinthians, voltou pro Grêmio. Não jogou, né? Não conseguiu jogar no Grêmio, né? Ficou pouco tempo. Até a torcida trouxe ele como status de ídolo, mas não rendeu, acho que 10% do que Acho que tentaram reerguer ele, né? Mas exatamente. Infelizmente também... Todo mundo até falava que com o Renato Gaúcho ele conseguiria render e não voltaria foi bem a jogar. assim, né? Não chegou nem a jogar muito, acredito que... Infelizmente, mais um jogador que se perdeu sozinho, né? Uhum. Tinha tudo, e foi Rei da América. Rei da América em 2017, campeão com o Grêmio, né? Campeão da Libertadores, fazendo gol em final. Mas se perdeu, né? Eu falo que ele tá comemorando o título da Libertadores até hoje, né? Pois é. Junto com eles veio o Everaldo, que tava no América Mineiro, né? Até teve algumas polêmicas com ele no passado, né? É que ele foi embora antes, né? Do final do campeonato, né? Mas é um bom jogador. Bom jogador. Também teve passagem pelo Corinthians e tudo mais, né? Sim. Luiz Adriano, eu achei conhecido já. Um bom nome pro Vitória. Achei um bom nome mesmo. Tava no Internacional, né? Sim. É uma boa aposta. É uma boa aposta. Jean Mota, já um jogador conhecido aqui no futebol brasileiro. Tava no Inter Miami e veio pro Vitória. E o Luan, mas não é o Luan do Grêmio, né? O Luan do São Paulo, volante. Sim. Até... Foi uma boa contratação, porque o jogador se destacou, acho que por 2 temporadas seguidas no São Paulo, né? Dominando ele o meio acabou de campo. ano passado perdendo espaço, né? Mas acho que ele, se não me engano, é da base do São Paulo. Acho que desde 2020, acho que ele foi destaque lá naquele time com o Fernando Diniz, né? Que liderou o campeonato por boa parte. Foi um dos destaques do time. Mas veio perdendo espaço, acho que é um bom nome, é um bom jogador também. Matheus, vamos fazer nossas apostas aqui agora. Vamos fazer só pra quem vai se classificar pro Libertadores, os 6 primeiros. 6 primeiros? E os rebaixados. Os 4 rebaixados? Bora. Quem que você arrisca aí? Não vamos arriscar o campeão, vamos falar só os 6 primeiros. Cara, os 6 primeiros acho que dá pra ir no básico, né? Flamengo e Palmeiras. Cara, eu apostaria, que nem eu falei no começo, o Internacional. Tem que ficar de olho no Internacional. Fluminense. Vou botar aí o São Paulo. Aí foi 4 já, né? Foram 5. 5. E o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Cara, eu vou junto com você. Pra mim, Palmeiras e Flamengo, juntamente com o Galo, o Grêmio, pode ser que isso apareça aí também. Eu vou de Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Galo e Internacional. Boa. Muito bom. Bom? Não, tá bom. Bem parecido, né? Só trocou ali eu não coloquei o Grêmio só. É, isso aí. E os 4 rebaixados, Matheus? Olha... Quem que você arrisca aí? Eu já arriscaria um Juventude, talvez. É que é muito difícil os clubes que sobem se manter. É muito difícil. Tem que ser... Não vou dizer que tem que dar sorte, mas tem que ser muito bem um clube muito bem planejado, né? Não pode estar desesperado por se manter e tal. Então, eu acredito que Juventude e Vitória são grandes... claro, né? Não começou o campeonato ainda, falar agora é muito fácil, né? Mas são os favoritos aí pro rebaixamento. Claro, os times que sobem sempre são os que a galera já cota como rebaixado, né? Eu acho que eu fecharia a lista ali junto com o Atlético Goianiense e deixaria essa 4ª vaga em aberto, sabia? Para uma possível surpresa, algo que possa vir a acontecer aí que... Assim como já aconteceu com o Grêmio. Nos últimos anos vem tendo surpresas, né? Nos que aconteceu com o Santos no ano passado. Então, se o Matheus quiser falar algum outro time para fechar, ele se sinta à vontade. Mas eu vou deixar em aberto. Eu acho que eu vou deixar em aberto também. Acho que
é até legal, né? Não desejando o pior para os clubes, mas eu acho que faz bem. O rebaixamento também não é nada que... Pra tudo tem a primeira vez, né? E não mata ninguém o rebaixamento, né? Serve de aprendizado, então acho que teremos surpresas também esse ano. É isso aí. Matheus, falamos de Brasileirão. Estamos chegando perto da hora de encerrar o programa, mas antes, assim como na semana passada a gente comentou sobre Brasil e Inglaterra, a gente vai comentar um pouquinho aqui também sobre Brasil e Espanha, né? Um jogo marcado pela atuação de duas grandes seleções, né? Uma polêmica, para mim, o que me incomodou, cara, foi o Brasil ter aceitado jogar um jogo contra a Espanha sem o auxílio do VAR. Porque nós tivemos 2 pênaltis para a Espanha... Inexistentes. Bem duvidosos, né? Inexistentes. Bem duvidosos. Mas a gente já consegue tirar algumas conclusões desses 2 primeiros amistosos da seleção brasileira com o Dorival Júnior no comando, né? Sim. A gente viu que o Brasil tem nível, tem futebol para encarar as grandes seleções europeias, né? Jogou contra 2 boas seleções, até a seleção da Espanha desempenhou um melhor futebol que a seleção da Inglaterra, né? O Brasil se sentiu um pouco mais acuado dentro do jogo e tal. A Espanha até abriu uma vantagem de 2-0. Depois o Paquetá foi buscar, fez o primeiro gol. O Rodrigo fez o primeiro gol. Depois o Endrick empatou numa pintura bem legal. E o Paquetá no gol de pênalti. No gol de pênalti. O Rodri fez 2 gols, né, para a Espanha. O Rodri fez 2 gols. Eu queria destacar também o futebol do Yamal, né? Lamine Yamal, 16 anos, assumiu uma responsabilidade de ser titular no jogo de Espanha e Brasil dentro do Santiago Bernabéu. Sim, não é um jogo fácil, né? Claro, é um amistoso, mas eu acredito que todo mundo quer jogar contra o Brasil, né? E não é fácil jogar contra o Brasil por ser o Brasil. Não tinha aquele clima de amistoso, né? Isso. E ele não tomou conhecimento do jogo, né? Dominou ali a ponta direita como... Exatamente. Se não fosse nada, tomou conhecimento. Não tomou conhecimento da defesa do Brasil. Até uma defesa que eu achei um pouco mais tímida. Sim. Nesse jogo contra a Espanha, né? O que tinha dominado, tinham feito um bom futebol ali no primeiro jogo contra a Inglaterra. Eu já achei um pouquinho mais abaixo contra a Espanha, né? Mais acuado. Principalmente o Beraldo, achei que ficou um pouco abaixo. Sim. Até aquele drible que ele tomou dentro da área ali. Sim, não pode, né? Aquele drible não pode. Foi complicado. Tanto ele como o Bruno Guimarães, né? Os dois ali dentro da área. Ele tomou a caneta. Acho tudo bem tomar o drible. O Bruno Guimarães foi com o pé mole, né? Na bola, na jogada, e acabou também tomando o drible também. Mas o Brasil, eu acredito que tanto o primeiro tempo, né? Que o Brasil não pegou na bola no primeiro tempo, essa que é a verdade. Acabou fazendo um gol ali. Da Espanha, né? Fez o gol por causa que o goleiro saiu jogando errado, o Rodrigo roubou a bola e fez. Mas eu acredito que talvez o Dorival pudesse ter entrado diferente. Acho que jogar sem atacante num jogo desses, né, depende. Claro, você vai muito de como o adversário joga, né? Por exemplo, contra a Inglaterra deu super certo. Mas o jeito que a Espanha, o estilo de jogo da Espanha, que é aquele mais pressionado, muito toque de bola, acredito que falta um atacante para brigar ali, pelo menos, para atrapalhar, para incomodar, para ter onde você, se você precisar, se for pro ataque, tem o pivô, e ali o Rodrigo, infelizmente... Não conseguiu desempenhar. Fica difícil, né? Porque ele é o meia, ele recebe a bola no meio, para quem que ele vai, né? Desafogar. E o meu último comentário sobre esse jogo da seleção é sobre o Vinícius Júnior, cara. Eu fico até um pouco chateado por ele não conseguir desempenhar pela seleção brasileira o mesmo futebol que ele desempenha pelo Real Madrid. Sim. Pelo Real Madrid, ele é top 3 do mundo, e pela seleção brasileira, o meu sentimento é de mais um jogador comum, né? Sim. Mais um jogador comum. E principalmente, eu acho que contra a Espanha, né? Um amistoso que foi cheio de polêmicas, marcado por... Principalmente o Vinícius Júnior, né? Jogar na Espanha e ser um país bem racista, que é o tempo todo discriminando principalmente o jogador, né? Fazendo ameaças. Era um jogo para ele... Sim. Chamar responsabilidade. Chamar responsabilidade. Mas não conseguiu desempenhar bem. Assim como na Inglaterra, contra a Inglaterra, ele fez um jogo ok, né? Sim. Contra a Espanha, eu achei que foi bem abaixo. Bem abaixo. Tanto é que no primeiro jogo, eu comentei aqui, né, que a gente nem sentiu falta do Neymar. Acho que nesse jogo o Neymar fez falta, né? O Neymar fez falta. Exatamente. Faltou aquele cara que tem a estrela e chama o jogo pra ele. O que faltou pro Vini e o Endrick, né? Mais uma vez, resolvendo pro... Que estrela, né? Cara, é uma estrela. O cara ele tem uma aura, né? Tem uma aura de craque impressionante. Fez gol contra a Inglaterra, que garantiu a vitória.
fez um gol importante contra a Espanha, né? Sem o gol dele, Sim. teria sido 3-2. Voltou pro Brasil, chegou no Brasil e ainda novo. Classificou o Palmeiras pra final, né? Impressionante esse cara. Que estrela. Que jogador, que atleta. Mas a gente tem que pontuar também, né, a atuação da arbitragem, né, que foi a responsável, né, pelo placar. Claro, a CBF também é uma vergonha. A culpa principal, claro, o árbitro ele tá lá, mas a culpa é da CBF, que acatou a decisão da Federação Espanhola de não jogar com o VAR. Então, acredito que a CBF pagou, né? Pagou com a escolha. Então podemos dizer que o Brasil ganhou o jogo. Então podemos dizer 3-1 Brasil. 3-1 Brasil. Sem os 2 erros do VAR, podemos dizer que foi 3-1 pro Brasil. Mas eu acho assim que, mesmo com o VAR ali, o árbitro poderia ter dado o segundo pênalti, né? Foi na minha opinião, uma disputa legal, mas querendo ou não, tem contato e tudo mais, dá pra discutir, mas eu acho que não foi. Mas o primeiro, sem chances. Né? Exatamente. Se jogou o Yamal. Mas mérito, né, dele, não tinha VAR, então... Agora a bola pra frente, mas surpreendeu o Dorival. Foi muito bom, realmente. Matheus, eu acho que é isso, né? O nosso programa de hoje. Sim. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que é isso por hoje. É isso? Fechamos. Então, beleza. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, que acompanhou o programa. É um programa em colaboração com a Central de Notícias Uninter e a Agência Mediação, né? Matheus, se quiser deixar suas considerações finais aí, falar mais alguma coisa pro pessoal... Bom, obrigado mais uma vez, né, Gabriel? Mais um programa concluído. Obrigado também a Bárbara, tá aí junto com a gente. É isso. É isso aí. Também agradecer também a Bárbara aqui novamente, né, que tá com a gente aqui por trás das câmeras. E é isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais. Se vocês quiserem deixar nos comentários alguma sugestão de tema, sugestão de pauta pra gente falar. E é isso. Uma boa semana a todos vocês e até semana que vem. Boa semana. Tchau, tchau.